Professor Salésio D'Agostinho. Professor, parabéns aí porque tem dado uma grande repercussão nacional o seu espaço aqui, né? Que trazendo aspectos que dizem respeito à contabilidade, processos todos e tal. E aqui, por exemplo, o Gabriel Fronza, de Florianópolis, está fazendo uma pergunta para o senhor que é o seguinte. No início desse ano, as lojas americanas ajustaram as suas demonstrações contábeis em mais de 20 bilhões de dívidas que não estavam contabilizadas. E diz mais o Gabriel, agora a Magazine Luiza ajustou o seu patrimônio líquido em mais de 800 milhões, passando de prejuízo para lucro. Alegação, a contabilização indevida de bonificações. Pergunta dele, esses fatos não depõem contra a profissão? Afinal, que responsabilidade possui o contador ao assinar essas demonstrações contábeis? Pergunta o Gabriel. Pois é, Gabriel. Você sabe que esse teu questionamento, essa tua preocupação é a preocupação de todos nós, né? Todos aqueles que labutam, né, que usam o patrimônio como seu campo de trabalho têm essa preocupação, tá? Porque as demonstrações contábeis integram a pessoa jurídica na sociedade, não é isso? E as demonstrações contábeis, elas servem, né, não somente para o dono do empreendimento, mas elas servem para diversos segmentos, né? Ela serve para o gestor, né? O gestor tem que saber como é que o seu negócio está indo, então as demonstrações contábeis é o instrumento para que ele possa aferir, né, o seu desempenho. Não é isso? Serve para os investidores têm que saber qual é a rentabilidade do capital investido. Serve para os concedentes de créditos, porque os concedentes de créditos têm que saber quais são os riscos, né, de receber ou não receber o negócio que está realizando. Serve para a sociedade, porque a sociedade depende do agente econômico, né, para gerar emprego e renda. Não é isso? Serve para o governo, porque através das demonstrações contábeis o governo estabelece a sua política econômica, né? E verifica aonde tem que ser incentivado para aumentar ou diminuir o crescimento econômico. Enfim, as demonstrações contábeis realmente é um instrumento social e nós temos que ter muita preocupação com isso. Tanto é verdade que o próprio Estado, né, criou o Conselho de Contabilidade para fiscalizar essa atividade, ou seja, para verificar se o profissional está fazendo a coisa certa e se não está fazendo a coisa certa, evidentemente que o Conselho de Contabilidade tem que agir e tem que punir esse profissional. A própria legislação estabelece responsabilidade profissional, não é isso? Em que lá o próprio Código Civil estabelece, né, que se o profissional não cumprir corretamente com as suas funções profissionais, ele responde tanto para a empresa como para a sociedade. Se o ato for doloso, não é isso? Ele responde indenizando o prejuízo. Se o ato for culposo, ele indeniza o agente que teve prejuízo. Enfim, a própria legislação estabelece tudo isso, né, que regula a atividade do contador. E é uma coisa que nos preocupa. E nos preocupa esta manipulação, porque eu tive, como tu me mandasse esse questionamento, eu tive a curiosidade de verificar o que está sendo publicado no jornal a respeito desse assunto. Silvio, há uma confusão. Tu sabes que as pessoas, né, quando for para falar sobre patrimônio, deveria o profissional falar. Mas não é isso que acontece. São pessoas que não entendem de patrimônio, vão lá e falam a respeito de assuntos, né, que não são o métier deles, e aonde gera uma confusão tremenda. Por que isso? Porque a informação diz, olha só, né? A divulgação diz lá que a Magazine Luiza vem trazendo consigo uma novidade inesperada. A empresa está reapresentando seus balanços de 2022 e do primeiro semestre de 2023 com uma baixa contábil de 830 milhões. Ou seja, diz a nota que a empresa
em 2022, com um prejuízo de 191 milhões, passou a ter um lucro líquido de 331 milhões. Entende? É uma coisa que, de certa forma, preocupa. De prejuízo de 191 milhões para um lucro de 331 milhões. E quando se fala em lucro, evidentemente que isso envolve muitas coisas, envolve tributos que têm que ser pagos sobre lucro, dividendos que têm que ser distribuídos, uma série de coisas. Sabe por quê? E você sabe o quê? Você sabe que quando se fala em resultado econômico, nós estamos falando em receita e despesa. Não é isso? E a nota diz que todo esse valor, 830 milhões, se deu em razão do quê? Segundo a nota, segundo o que os administradores dizem, é que a Magazine Luiza contabilizava a bonificação com base na emissão de notas que era assinada pelo fornecedor, mas que esse valor não deveria ser reconhecido. Só deveria ser reconhecido depois de encerrada a campanha. Então, veja só. Ora, para que o profissional possa contabilizar alguma coisa, o fato tem que ser líquido e certo. Eu não posso registrar uma expectativa de direito ou uma expectativa de obrigações alterando o meu resultado. Isso não é possível. Agora, eu pergunto uma coisa. Esta bonificação caracteriza uma receita ou caracteriza uma despesa? Porque pelo escrito aqui, ora fala em receita, ora fala em despesa. Eu digo, estas bonificações nós estamos recebendo, a Magazine Luiza recebe, ou esta bonificação a Magazine Luiza paga? Por que isso? Porque para contabilizar 830 milhões de reais em bonificações, se eu estou pagando, significa dizer o quê? Que as minhas despesas foram majoradas em 830 mil. Se foi majorado em 830 mil, eu pergunto, o crédito foi para onde? A origem disso é o quê? Foi reduzido o meu fornecedor? Então quer dizer que eu também estou com o meu fornecedor com o saldo errado? Então vejam só, porque não basta simplesmente fazer a correção do gasto, da despesa, ou do custo, mas nós temos que verificar a consequência disso. Bom, se eu estou pagando, então eu tenho que tirar fora, aí eu reduzo as minhas despesas ou meus custos e com isso elevo o meu resultado. Então, houve um resultado maquiado, porque foi contabilizado como despesa algo que não existia. Agora, se isso é uma receita... E outra coisa, essa bonificação foi recebida de que forma? Em mercadorias? Se foi recebida em mercadorias, essa mercadoria não entrou no estoque, não existe controle de estoque disso? Como é que tem esse controle? Quer dizer, por uma nota emitida, que não é um documento fiscal, simplesmente registrou a entrada desta mercadoria no estoque? Bom, mas aí se entrou mercadoria no estoque, aí já não é despesa, aí é uma receita. Por quê? Porque eu recebi sem custo, não é uma receita? Ora, então, mas se eu contabilizei a receita de forma indevida e eu quero agora tirar essa receita, com a consequência é aumentar o lucro. Ou seja, é aumentar o prejuízo e não diminuir o prejuízo, porque eu excluo a receita de algo que não existiu. Então eu estava o quê? Maquiando um lucro. Aí eu pergunto, se era receita, se eu excluir a receita, se eu estou recebendo, significa dizer que eu registrei indevido. Aí eu tiro a receita. Se eu tiro a receita, qual é a consequência? Aumenta o meu prejuízo. Se for uma despesa, aí tudo bem. Mas se é uma despesa, significa dizer que eu paguei. Mas eu paguei ou reduzi o valor, ou aumentei a minha dívida? Entende? São coisas que precisam ser melhor explicadas, a coisa não está bem explicada. E aí cabem ao Conselho de Contabilidade verificar isso que está acontecendo. Nós não podemos viver num mundo, né, sem mostrar para a sociedade os fatos reais.
A sociedade depende das demonstrações contábeis, os acionistas dependem das demonstrações contábeis, os concedentes de crédito dependem das demonstrações contábeis. E nós temos que dar valor a isso, e o Conselho de Contabilidade é o órgão para isso. Ele tem que examinar e tem que punir o profissional se ele fez a coisa errada, ou se ele está a serviço de uma administração para manipular resultado. Isso nós não podemos permitir. Vocês entendem? A coisa é muito séria. O Conselho de Contabilidade não pode aceitar simplesmente com uma nota dizendo abrir um processo para apurar a responsabilidade. Não, tem que verificar e tem que dizer para a sociedade que a sociedade está esperando como isso aconteceu e tem que explicar de forma simples para que todos entendam o que aconteceu para fazer essa maquiagem no balanço aí, tá bom? Então é isso. E outra coisa, a CVM também fiscaliza a auditoria. A CVM tem que verificar por que a auditoria não apurou isso, porque isso são coisas elementares. Se eu estou recebendo uma bonificação em mercadoria, nós temos que ter controles internos para a circulação dessa mercadoria. Se eu estou pagando, eu também tenho que fazer o exame para verificar aonde que o débito foi registrado para verificar que conta é essa que foi reduzida. Então, o que nós não podemos é deixar a coisa passar como se fosse uma coisa normal e natural. A contabilidade é coisa séria. Como eu digo sempre, o contador deixa as pessoas ricas e pobres. O que ele não pode é deixar rica sem ter razões para ficar rica, ou deixar pobre sem ter razões de deixar pobre. E se ele fizer isso, ele tem que ser punido ao rigor da lei. E o Conselho de Contabilidade tem a obrigação de agir para que a sociedade entenda que essa profissão é uma profissão séria e nós precisamos de seriedade neste Brasil. É isso aí. Um abraço, professor. Valeu. Até a próxima. E sempre à disposição, continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Perfeito.